queridos amigos, seguidores do nosso canal aqui do YouTube, Casa da Boa Sorte. Irmãos, ficamos um período aí novamente, impossibilitados de estar colocando alguns vídeos no ar, devido às atividades do começo de ano, dentro do nosso templo. E hoje voltamos com um tema relacionado à religião do Orixá, só que não tão focada na questão litúrgica, muito mais focada na questão social. Baseado na experiência que eu tenho atendendo as pessoas, muitas pessoas que me procuram são pessoas já iniciadas, seja no candomblé afro-brasileiro ou até dentro da própria religião tradicional iorubá, em outros templos, sempre chegam com as mesmas queixas. E como sacerdote e devoto de Orixá, eu me sinto na obrigação de explanar a respeito dessa questão. Então eu abordo o assunto de hoje voltado para o templo de Orixá. E qual é a finalidade dele na vida do devoto de Orixá? Se olharmos as origens da religião de Orixá no mundo, entre o povo iorubá, muito antes até dela ser chamada de Ixexelabá, quando ela era apenas uma religião familiar, um culto voltado para os membros de uma mesma família ou de um mesmo clã, ela era uma religião que buscava uma unidade e uma harmonia entre os seus membros que faziam parte de um mesmo grupo. Como eu disse, uma mesma família ou um mesmo clã. Com o crescimento, é fato, esse clã se transforma numa cidade, essa cidade num estado, esse estado num grupo étnico. Porém, entretanto, todavia, se observarmos bem como a religião tradicional ainda é praticada entre os iorubás, a gente vai compreender de que ela continua sendo uma religião familiar. E apesar da forte influência que o islamismo e o cristianismo exerceu no povo iorubá por conta da colonização, ainda é muito forte essa questão da linhagem familiar, do grupo. Um exemplo você tem dentro da religião tradicional iorubá, do Ixexelabá, os subgrupos. Então você tem os iorubás, mas você tem o povo Egbá, você tem os Ifé, você tem Ijexá e tantos outros. Cada um desses subgrupos, na realidade, são clãs que habitam alguma determinada região. O povo Egbá, por exemplo, eles vivem ali mais na região onde chamam Ogun State, estado de Ogun, cuja capital é a cidade de Abelcutá. O povo Ijexá vive ali mais entre Oxum State, cuja capital é Oxogbo, e Ileifé vivem os Ifé, e alguns outros subgrupos que fazem parte do povo iorubá de fato. Esses subgrupos não estão só relacionados à questão religiosa, já vista que muitos dos membros desses subgrupos, como muitos iorubás, nem sempre são devotos de Orixá. Mas o que eu quero dizer com isso? Essa divisão ela é importante. E a própria questão de vários templos, ou seja, existe a organização social dentro da cidade, só que existe a organização também dentro do templo. Por quê? Porque dentro do templo existem vários componentes que possuem funções sacerdotais, cujo objetivo e finalidade é atender aqueles que vêm buscar o auxílio espiritual, assim como da questão da cidade. Então, quando você organiza tudo, você consegue administrar, governar melhor, vamos colocar assim. Muitas pessoas que eu atendo chegam com uma queixa comum. Elas foram iniciadas numa casa onde o objetivo principal do sacerdote não é a qualidade do seu grupo, e sim a quantidade de pessoas que ele tem iniciada. Talvez pelo fato de que ele acredita de que conforme ele for iniciando ele vai arrecadando mais, virando uma linha de produção literalmente, onde as pessoas acabam sendo iniciadas em grandes quantidades, só que sem nenhum tipo de amparo, suporte ou qualidade. E existe até uma certa rejeição, parece que depois que a pessoa é iniciada, parece que ela é tratada como um cliente que, como adquiriu o produto, não pode devolver, ele já foi conquistado, o objetivo agora é conquistar outros.
o que é algo muito ruim, porque isso deixa a pessoa totalmente desamparada e isolada dentro de uma religião que a finalidade é enquadrá-la dentro do contexto espiritual e social, de forma harmoniosa. Um exemplo que eu dou é a questão: é possível você encaixar ou você enquadrar dentro de um templo de orixá quantidade com qualidade? E o que seria qualidade? Qualidade ou axé seria você chegar num templo e ver 3.000, 4.000, 5.000 pessoas reunidas no mesmo ambiente, independente das condições e das situações que cada uma dessas pessoas estejam e do amparo que elas recebem de fato dentro deste templo. O que é axé para um sacerdote? É ter 10.000 pessoas iniciadas, mas muitas vezes dessas 10.000, apenas 100 ou 1.000 são atuantes, e dessas 100 ou dessas 1.000, apenas 10 realmente recebem algum amparo. O que é o axé? É a quantidade ou é a qualidade que é oferecida aos seus devotos? Essa reflexão ela é importante por parte dos devotos de orixá, não só no Brasil, mas no mundo. Num momento onde a religião do orixá vem numa ascensão, principalmente a religião tradicional iorubá, e vem se infiltrando numa nova cultura e numa nova visão de mundo, onde o capitalismo é totalmente dominante e onde o comércio religioso se faz presente. E aonde o objetivo do sacerdote, que parece que se transformou num empresário, deixou de ser a qualidade de seus orientados, de seus discípulos, para ser a quantidade de pessoas que ele consegue arrematar, tal qual os evangélicos fazem com suas igrejas, enfim. Só que o tratamento é diferenciado. Por quê? Porque o culto cristão, ele independente de ser feito para 2 pessoas ou para 1.000, ele sempre terá a sua mesma forma. Agora, o culto de orixá, existem momentos onde o coletivo é feito e deve ser feito, mas existem momentos que a pessoa ela precisa do ritual e do atendimento individual. Isso faz parte da nossa religião, isso faz parte da liturgia, porque ori é igual digital, cada um tem um. A pessoa ela pode compartilhar com uma outra pessoa o mesmo Odu, o mesmo Orucó, o mesmo orixá, mas ela nunca vai poder compartilhar com uma outra pessoa o mesmo ori. Por quê? Porque existe a individualidade do ser. E ignorar isso é ignorar o principal orixá que existe dentro do panteão, que é Ori. Então, é importante que as pessoas observem isso, né? Um sacerdote ele pode conseguir encaixar qualidade com quantidade desde que exista um limite, ou desde que ele tenha um corpo sacerdotal suficiente para dar amparo ao número de pessoas que ele tenha em seu templo. Porque o templo ele não é apenas um local sagrado, ele é um local de refúgio espiritual. As pessoas vão a um templo em busca de respostas, elas possuem indagações, em busca de aprendizado, em busca de entendimento, principalmente no que se diz respeito à religião do orixá, onde nós lidamos com o sagrado constantemente. Uma pessoa iniciada, ela recebe assentamentos. Assentamentos estes que ela deve fazer a manutenção, que ela deve cuidar, que ela deve zelar, e não apenas deixar ali num canto, empoeirando, para alimentar uma vez por ano, se é que se faz assim. Não, ela precisa ter um cuidado contínuo com aquilo. Como é que ela vai cuidar de algo que não lhe é orientado, que não lhe é ensinado? Isso é muito, muito, muito complicado. A quantidade de pessoas que chegam até mim iniciadas em diversas energias, mas que não sabem sequer cuidar de uma, é enorme. E hoje existe até uma competição por conta de que na religião tradicional iorubá é possível e aceito que uma pessoa seja iniciada em mais de um orixá, das pessoas disputarem em quais mais orixás elas são iniciadas, esquecendo que é fundamental elas cultuarem aquele orixá que foi determinado na sua iniciação de Ifá. E as pessoas elas confundem o termo iniciação com terminação. Elas se iniciam no orixá e dizem, pronto, me iniciei, é o próximo. Pronto, me iniciei, é o próximo. E ficam numa disputa, que aí você questiona uma delas, mas e aquele orixá que o seu Ifá mandou você fazer? Além de ser iniciado, você cuida dele? Você conhece Itã dele? Você alimenta ele? Você sabe
fazer rezas para ele? Como que você faz a manutenção dele? E do seu Ifá? E as pessoas simplesmente não sabem responder essas perguntas, porque elas acabaram sendo envolvidas nesse clima de que quantidade é melhor que qualidade, inclusive quantidade de orixás para a qual você é iniciado. E na verdade não é. Uma pessoa iniciada em 50 divindades, mas que não saiba cuidar de uma, é muito melhor uma que seja iniciada em uma e que saiba cuidar muito bem daquela, do que o oposto. Isso é muito importante. E eu acredito que dá para os devotos de orixá passarem a exigir por parte dos sacerdotes essa postura, e também é importante que os sacerdotes assumam essa postura de zelar pela qualidade. Aqueles que conseguem encaixar as duas coisas, ótimo, mas sempre priorizando a qualidade. É fato que o sacerdote tem a obrigação de fazer o ritual bem feito, de dar uma boa consulta, uma boa orientação, de aplicar os seus conhecimentos de forma profunda, e o restante é a responsabilidade do devoto. Eu aprendi que durante um ritual, o devoto ele absorve axé, a energia vital. Agora, o que ele vai fazer com esse axé, com essa energia vital depois do ritual, é responsabilidade dele. Mas é fato, ele precisa ter alguém que o ampare, que mostre o caminho para que ele possa caminhar bem nessa estrada que para ele é desconhecida. Queridos, muito obrigado a todos pela atenção, até os nossos próximos vídeos, boas festas no Carnaval e aproveitem. Um grande abraço, Iriu!